Vamos lá. Seguindo, então, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pedirá ao relator da proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, que antecipe a apresentação do seu parecer na comissão especial. O prazo inicial, informado pelo próprio relator, era do dia 15 de junho. Temos a fala do Rodrigo Maia? Eu vou pedir a ele hoje que ele apresente o projeto dele antes do dia 15. Né? Eu acho que a gente precisa ter encurtar um pouquinho esse prazo da votação para que a gente não chegue muito no limite do final do primeiro semestre. Eu sou sempre um otimista. A gente precisa terminar essa matéria na Câmara no primeiro semestre, então seria bom que a gente conseguisse antecipar a apresentação desse relatório em uma semana, em 5 dias, para que a gente possa ter mais tempo para votação na comissão e no plenário. Ao deixar o Ministério da Economia, onde esteve reunido com Guedes e com secretários e outros parlamentares, deu para ver ali na imagem que ele estava cercado de outros deputados, disse ainda que o encontro serviu para tratar também de projetos urgentes para o país, além da Previdência. Segundo o presidente da Câmara, o principal deles é a reforma do Estado. A gente vai falar sobre a MP da reforma administrativa, COAF para lá ou para cá, já. Antes você, Vera. Pois é, o Rodrigo Maia faz isso porque ele é político, ele é macaco velho e ele entendeu o jogo que é, né? Vamos jogar o povo contra o Congresso? Vamos. Ele vestiu a carapuça em algum momento, acusou o golpe? Não deu nenhuma declaração sobre as manifestações, seguiu ali impávido e agora está dizendo sim, vamos antecipar. Sabe o que acontece se antecipar o relatório do deputado Samuel Moreira na comissão especial? O governo vai ter que correr atrás dos votos, né? E aí, o que vai acontecer? Aí, a culpa que até então estava depositada sobre o Centrão, sobre o Rodrigo Maia, sobre quem quer que seja, da reforma não avançar, vai se voltar para o próprio governo. E aí, na necessidade de obter os votos, o governo terá de sentar para negociar com o mesmo Centrão que estigmatizou. E em que bases isso vai se dar, né? Vai se dar na base da negociação de emendas? Vai se dar na base de negociação de espaços de poder? De que os deputados participem, por exemplo, de lançamentos de obras em seus estados? Essas coisas que são da política, que a gente aqui neste programa, que não acredita em história da carochinha, sempre defendeu que seja feito, porque é feito em todo o regime representativo, em todo o parlamento do mundo, etc., vai ser feito nessas bases, porque aí o governo vai estar diante de uma cilada autoimposta, autocriada. A gente sempre mostra que os problemas, as cascas de banana, se o governo ouvisse, até poderia melhorar a sua atuação, porque as dicas são claras. Ao estigmatizar isso, quando você for fazer, você está dando um discurso para os seus adversários, né? Para os seus rivais. E é isso que o Rodrigo Maia está armando o cenário. Ele está deixando tudo pronto, tudo organizado sob o ponto de vista do parlamento para que se vote a reforma da Previdência. E aí, cabe ver quem tem garrafa para vender. Quem vai ter os votos? O governo vai ter os votos? De que maneira vai ter os votos? Da mesma coisa ao falar de pacto. Beleza, o pacto, vamos lá, pacto, topamos, mas também vamos tocar a nossa própria pauta. Então, a política, ela não é feita por crianças, não é feita por jovens idealistas e patriotas. Ela é feita por pessoas que têm cabeça política, pensamento político. Cabe negociar, cabe fazer essa mediação. É disso que a gente fala aqui quando fala em negociação política. Não é em compra de voto, não é em mensalão. É nessa mediação que foi feita hoje. Vai na casa do presidente, toma um café da manhã, conversa, negocia uma pauta, consigna lá um pacto, volta para o Congresso, chama os líderes, coisa de adultos. E você, Andreasa, passa a bola aí de novo, vamos lá. Rapaz, Vera Magalhães desenhou, recorta e bota na parede, tá? Não tenho mais muito a acrescentar, é isso aí. E devo confessar que não consegui prestar muita atenção na fala do Maia, porque, bom, eu sou juiz de manifestação e sou também juiz de vestuário. E fiquei paralisado com a camisa do deputado Kim Kataguiri. Uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. Japonês, que camisa é essa, rapaz? Que aparece ao fundo do Rodrigo Maia, se a gente puder recortar e botar aí, é só um pedacinho para ver como realmente não deu para prestar atenção no Maia. Tá feia coisa pro deputado Kim Kataguiri. Alexandre, você tem um complemento?
Olha, sobre a reestruturação administrativa, é interessante, saiu agora a informação que o Major Olímpio, que é o líder do PSL no Senado, desistiu de brigar pelo COAF no Ministério da Justiça com o Sérgio Moro. O que é uma prova de maturidade, parabéns aí para o senador Major Olímpio, é importante, porque isso faz com que a MP não caduque e que as modificações realmente importantes e urgentes possam continuar na sua tramitação e serem aprovadas, o que provavelmente é o caminho que a gente imagina. Então, por que esse ponto é importante? Porque, de novo, é a chamada à responsabilidade que a gente tem feito sempre nesse programa. Menos gritaria, menos cabeça quente e mais responsabilidade em relação às coisas. É bom que se diga, eu queria de novo bater nesse ponto, não é a primeira vez que eu falo, não vai ser a última, foi feita muita gritaria em relação a essa história do COAF com o Sérgio Moro ou com o Paulo Guedes, como se fosse o Armagedon. Então é interessante, e aí pegando até um pouco no gancho do que o Andreasa falou, muita gente foi às ruas no dia 15 para gritar contra um corte de 30% na educação, o que não era bem isso, né? Era 3,5%, era contingenciamento, era do orçamento das federais, etc e tal. Da mesma maneira, muita gente foi às ruas no dia 26 gritar contra o Armagedon do COAF e o fim do mundo e o fim da Lava Jato, e não era bem isso também. Então acho que houve excessos em todos os lados, teve muita gente induzida ao erro dia 15, teve muita gente induzida ao erro no dia 26, mas no final das contas, pelo que nós estamos vendo do encaminhamento e principalmente dessa declaração do senador Major Olímpio e do que vai acontecer da MP, da reestruturação administrativa, a ponderação, a prudência parece estar vencendo no final, e o que é mais importante, que é a aprovação da MP deve seguir seu curso, deve acontecer, inclusive sendo sancionada pelo presidente do jeito que foi aprovada na Câmara. Importante sobre isso, Alexandre, porque a gente aqui nesse programa, que também não faz média, não passa pano, falou dessa coisa do COAF, né? Falou antes do Bolsonaro, inclusive, falou que não tinha grande problema o COAF ficar com o Paulo Guedes. Parecia que estávamos falando para o COAF ir para as mãos do Zé Dirceu, sei lá, do Lula, mas não, era do Paulo Guedes. Explicamos que em outros países acontece dessa maneira, demos exemplos, né? Fizemos jornalismo, portanto, e aí um misto de desinformação, de bravata, de mistificação, não, tem que ficar com humor, as pessoas foram nas ruas, levaram cartazes, isso quando o próprio presidente já tinha dito, deixem com humor, vamos deixar a coisa andar. Aí ele precisou fazer uma carta para que a própria base do governo no Senado parasse de criar Marola. Sabe o que ia acontecer? Essa MP ia caducar, gente. Isso é de um primarismo tão atroz. Deputados fizeram lives, foram para cima de caminhão de som, usaram o nome... Sabe por quê? Porque isso é usar o nome do Sérgio Moro, é usar o nome do Sérgio Moro como aquele boneco inflável, vestido de super-herói. Você quer usar alguém que tem uma reputação, que tem realmente muitos serviços prestados ao país para se autopromover, é disso que se trata. E as pessoas de boa vontade caem nisso. Só que o COAF não vai acabar longe do Moro. O Bolsonaro sabe, nós sabíamos, falamos desde sempre, sem medo de impopularidade momentânea de redes sociais, sem busca de like fácil, porque jornalismo não é busca de like fácil. E aí agora... O que acontece? O presidente tem de reiterar 2 vezes para as pessoas pararem de agir como cavalo bravo, solto. E aí, o que as pessoas fazem? Recolhem os flaps. Sabe o que isso ocasionou? Atraso na votação da MP. Com esse atraso, atrasa também a do saneamento. E aí, informação, porque esse programa também vive disso, informação. A MP do saneamento, se não houver acordo para votar, já existe um acordo patrocinado pelo Rodrigo Maia, com o beneplácito do Centrão, dos governadores, para criar um projeto de lei com urgência constitucional com o mesmo tema importantíssimo do saneamento, que o Andreasa foi um dos primeiros na imprensa brasileira a dizer, olha, ninguém fala desse raio dessa MP do saneamento. Você vai completar aí, Andreasa? Eu vou, Silvio, para dizer o seguinte, eu quero elogiar o presidente Jair Bolsonaro, porque essa carta mandada ao Senado, que ele assinou, é uma manifestação de maturidade, e de maturidade política. E é uma mensagem claríssima de um governo que
que tem dificuldades de passar mensagens claras, um texto objetivo. Nesse texto, ele está dizendo, aliás, contrariando a voz das ruas, diga-se, porque essa pauta da voz das ruas não serviu. Dizendo claramente, nessa carta, objetivamente, para o Senado votar a MP conforme acordada na Câmara. E isso é política e maturidade, de modo que esse programa, além de ser jornalístico, não ter rabo preso, a gente desfia a lista aqui, esse programa é justo. Então, o presidente agiu muito bem, espero que continue assim.